Muito bom! No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que acontece com muitas mulheres, que é você acaba engordando que nem vê. Quando você viu, simplesmente a calça já não entra mais, quando você observa ali, a balança já está muitos quilos a mais do que você costumava ter. E o que aconteceu para você chegar nesse nível e o que fazer, né? Porque às vezes o que aconteceu você já sabe, Dani, comi demais. Mas tem outros pormenores que nós vamos conversar nesse vídeo aqui. Então é importante que você fique comigo até o final do vídeo, já deixa aquele like da confiança, que é aquele que você deixa agora para não esquecer. E se até o final do vídeo você não fez sentido o vídeo, aí você tira o like, não tem problema nenhum. Mas para não esquecer, deixa o like aí agora, inclusive aproveita para se inscrever no canal, tá certo? Para mim vai ser muito legal ter você na nossa comunidade aí. Beleza, atendi uma paciente e essa paciente me relata isso. Dani, fui fazer um intercâmbio, estava tudo certo, e aí quando fui fazer o intercâmbio, quando eu retomei, nossa, meu peso estava lá nas alturas. Eu falei, caramba, tá, mas você viu o peso subir, você viu a roupa ficar mais apertada? Ela falou, Dani, não vi, eu estava concentrada em ir para o intercâmbio, fazer o que deveria ser feito lá. Inclusive ela foi para o Japão. Muita vontade de conhecer o Japão, tenho várias pacientes que estão lá na consultoria online, que vieram aqui pelo YouTube por assistir os vídeos aqui e são lá do Japão, né? Eu acho que é muito legal, uma cultura completamente diferente. Beleza, mas isso, a gente está falando de um intercâmbio. Olha só que interessante, tem um estudo, tem um artigo muito interessante que ele faz pontos de corte aonde as pessoas mais ganham peso. Então, por exemplo, na transição de um intercâmbio, onde as pessoas ganham peso, na transição de, por exemplo, a gestação, que a pessoa sai de ser mulher em si para virar mãe, essa transição faz as pessoas ganharem peso. Às vezes, completar o ensino médio e ir para a faculdade tem ganho de peso. Normalmente são pontos chaves da vida. A pessoa casou, aí ela, ganha peso. Quem nunca colocou a culpa no marido ali, né? Pô, Dani, até quando eu era solteira eu tinha 55 quilos, aí eu casei e engordei. Nossa, escuto isso daqui o dia inteiro, né? Pontos também de tipo, finalizar a faculdade, normalmente aquele momento mais tenso do final ali, que seria o TCC, a pessoa ganha peso também. Beleza, já é mais do que batido do que essa questão das emoções estarem associadas à sua alimentação, né? Acho que não tem mais discussão, você já descobriu isso. E eu sempre falo para os pacientes, falo, cara, não é pecado você ter vontade de comer alguma coisa. De forma alguma, o pecado é o que você vai fazer com essa vontade, porque uma coisa é você ter vontade de comer alguma coisa, mas passou, você se alimentou melhor, você voltou para a dieta o quanto antes. Outra coisa é você entrar com isso em um comer transtornado. Não dá para dizer que é uma compulsão alimentar, porque compulsão alimentar de fato é um transtorno, é uma patologia que tem que ser tratada. Mas, em tese, a pessoa ela tem um comportamento alimentar alterado, que é comer em demasia, que às vezes tipo, enquanto ela não vê o final do alimento ali, ela não parar. E isso acontece no dia a dia. E não necessariamente só em pontos de corte, assim, porque nós temos esses pontos de corte que nem conversamos, mas tem o dia a dia. Eu vou dar um exemplo agora, rapidamente aqui, meu. A última vez que teve duas situações que eu confesso ter chegado a talvez uma compulsão alimentar. E eu sempre pergunto isso na minha consultoria online, porque eu vou perguntando muita coisa ali, eu vou entendendo a essência da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa relata para mim que trabalha muito estressada, tal. Beleza. Aí chega lá no final, eu pergunto se ela já teve algum episódio de compulsão alimentar e o porquê. Aí ela relata que, era um tempo que ela estava muito estressada. Percebe que as conexões é a mesma. Então, se ela vive da mesma maneira que antes, a possibilidade dela entrar em comportamento alimentar alterado novamente. Então, a gente já vai cuidando desses detalhes. Em mim, foram dois momentos. O primeiro, teve uma época da minha vida que eu decidi abrir uma academia. Quem já é mais antigo do canal aqui vai lembrar dessas histórias. Eu sempre contei em detalhes. Mas eu tive uma academia e, na época, eu saía do fazer o que eu gosto, que é estar aqui, que é estar atendendo, que é, inclusive hoje eu vou atender 2 pacientes daquela época lá, que são mais 2 pacientes, né?
que treinavam comigo quando eu tinha uma academia, beleza? Só que eu deixava de fazer o que eu gostava para virar gestor. Eu não queria virar gestor. Eu gosto disso daqui, tá gravando vídeo, tá montando dieta, tá conversando com o meu paciente. Eu gosto disso aqui, desse detalhe. E não saber se vai ter gente que vai chegar no horário, se vai ter personal que eu contratei, se a pessoa não vai chegar atrasada, enfim, aquela questão da gestão eu não gostava, por isso que eu vendi a academia posteriormente. Mas entre essa transição, entre levantar a academia, entre levantar a academia, gerenciar, fazer o negócio tocar, fazer ele dar lucro, para então ter argumentos bons para fazer uma boa venda posterior, me consumiu muito a cabeça. Às vezes você pode ser que seja uma empresária, às vezes pode ser que você seja uma funcionária, pode ser que você seja uma autônoma, pode ser que você, por exemplo, venda roupas, não sei, você pode fazer o que você quiser, mas o estresse, ele é particular de cada um, e o nível de estresse, o tanto que eu aguento, lá ele, o tanto que eu aguento, o tanto que você suporta de estresse é relativo a cada um. Eu, na época, já estava matando formiga com bazuca, cara, porque qualquer probleminha já me tirava o sono, qualquer coisa já me estourava. Por quê? Porque, pô, acordava todo dia, 4 horas da manhã, ia dormir todo dia, meia-noite, 1 hora, isso quando dormia, então não adiantava, o meu estresse estava absurdo. E com isso, eu lembro que na época tinha, não tenho nada mais ou menos do tamanho, mas eu lembro que no mercado aí tinha uma barra de doce de amendoim desse tamanho assim. Quem nunca teve problema com doce de amendoim, né? Uma barrona de doce de amendoim. Aí eu ia para casa almoçar, eu comprava aquela barra de doce de amendoim gigante e eu comia aquilo ali, eu sabia que ia me fazer mal, sabia que meu corpo não ia responder bem aquilo. De qualquer forma, eu comia, passava mal, sabia que aquilo ia me dar um extremo desconforto, mas era um momento que eu tinha de alívio. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu tive que aprender a passar por isso. Tive que aprender. Cara, pra você ter uma ideia, por muito tempo eu não ia abastecer o carro, pedia para minha esposa abastecer, ou às vezes eu ia, abastecia com ela e pedia para ela descer pagar, porque eu estava tão estressado e já tão naquele hábito, que nós vamos falar de hábitos aqui inclusive, que se eu descesse do carro, fosse pagar lá o combustível, se eu visse um doce de amendoim eu iria comer. Entende? Então, tipo, cara, isso é real. Esses transtornos alimentares, e quando vê, a gente engorda mesmo. Eu fui observar, claro que eu nunca larguei 100%, nessa época eu já era muito bem consolidado como nutricionista, mas eu tinha pontos, eu fico imaginando assim, se pra mim que trabalhava com negócio, que tinha academia, que tinha centenas de milhares de pacientes, que já produziam 1 milhão de conteúdo para a internet, eu já tinha esses gatilhos, imagine para uma pessoa normal que não tem que... não deve nada para ninguém, que não representa um nível fitness, um mínimo nível fitness assim. A pessoa vai se arrebentar de comer. Teve um outro momento também, da época que eu competia ali, né, do fisiculturismo, muito hormônio na cabeça, aquilo estava me estressando de tal forma, muita pressão, uso de hormônios assim, do jeito que a gente fazia para competições, ele era exacerbado, obviamente. Hoje eu mantenho só com uma testosterona, tranquilo. Beleza. Aí eu tive um problema com doce de amendoim também, mas geralmente era quando eu estava com muito debilitado já, muito próximo à competição. Mas beleza, eu tive um ponto de virada nesse momento, e é muito importante isso daqui agora, que eu falava assim, beleza, cara, eu sei que eu tenho esse problema, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho um comer transtornado. Estou em um momento de comer transtornado. Como é que eu vou resolver essa pendência? Primeiro, comecei a encontrar os meus gatilhos. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, que ele fala o looping do hábito. Então você tem o gatilho, você tem a ação, você tem a recompensa. Então, pô, tava estressado pra caramba, velho. Estressado. Aí eu ia lá e tinha ação que era comer o doce de amendoim. Aquilo lá, pô, dava aquela caída na insulina, né? Tipo, dava aquela... como é que fala? Aquela depressão pós-pratão, né? Dava aquela amolecida, tirava um cochilo e me deixava novo para ir trabalhar de novo. E então tinha recompensa, que era esse ato de tipo, pô, relaxei. Beleza, formou o looping, cara, formou o hábito. Como é que eu vou quebrar isso? Então, primeiro de tudo, já foi entendendo. Eu sabia que quando eu ia comprar gasolina, que daí tinha lá no posto de gasolina, eu sabia que na frutaria, no hortifruti do lado da minha casa, tinha também o docinho de amendoim, então eu evitava ir lá. Ou seja,
O sábio, anota isso, o sábio não é aquele que sabe sair do buraco. O sábio é aquele que não entra no buraco. Se fez sentido isso aqui para você, deixa nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. O sábio não é aquele que sabe sair do buraco. O sábio é aquele que não entra. Então, vamos dar um exemplo com você agora. Sabe que gosta muito de bolo. Nossa, Daniel, eu gosto muito de bolo e tal. Cara, é melhor não fazer, ou é melhor não ter em casa, ou deixar num dia específico para você. Consegue compreender? Daniel, eu não aguento. Se eu ver um chocolate na frente, eu vou comer. Então, não compra. Porque você já é grandinho, entende? Já não precisa ficar falando para você. Hoje mesmo, fui com meu filho lá, que tinha que levar ele para a escolinha. E aí, cara, eu falei, às vezes na vida falta motivação, né? Porque ele não queria escovar os dentes, aquele rolê de criança de 4 anos e tal, não quer ir pra escolinha, pós-feriado. Falei, cara, não tem opção não, velho, não é opcional, vamos, se agilize e tal. Eu falei, às vezes falta essa motivação pra galera, porque você tem condições de comprar, você vai lá, compra, come, ninguém mais fala pra você o que pode e o que não pode, e aí por isso que ganha peso de forma exacerbada. O ganho de peso ele é silencioso, tá? E eu falo que a obesidade, além de ser uma doença, é uma doença gostosa. Por quê? Porque você não precisa fazer exatamente nada. Se você ficar na frente da televisão comendo o que é gostoso, você vai alimentando uma doença que é inflamatória, crônica de baixo grau, que vai afetando outras comorbidades, que vai desenvolvendo outras comorbidades em você, e porventura, quando você olha, você já passou do ponto. Então o ganho de peso ele é silencioso. Ah, Dani, mas eu estou na perimenopausa, eu estou entrando na menopausa, no climatério, e por isso estou ganhando peso. Mais ou menos, cara. Por quê? Porque, em tese, uma mulher no climatério ali, ela poderia, de forma fisiológica, ter um desenvolvimento de meio quilo a mais. Quando? No ano. Agora, as emoções associadas, os fogachos, os calorões, as noites mal dormidas, todas aquelas circunstâncias, né? Ressecamento, baixo estradiol, às vezes, porventura, pode já estar aparecendo osteopenia, ou seja, enfraquecimento dos ossos ali, começando. Todas essas circunstâncias elevam o comer em demasia, o que leva você a engordar. Mas, Dani, eu tenho vergonha de retomar. Cara, que vergonha, cara. Vergonha, minha mãe tinha aquele ditado popular antigamente que falava assim, né? Vergonha é roubar e não poder carregar, coisas do gênero, entendeu? Tipo, cara, vergonha é você fazer alguma coisa ilícita, vergonha é você, pelo amor de Deus, cara, vai ter vergonha de retomar, vai ficar aí causando mais inflamação em cima de você, desenvolvendo mais uma patologia em cima de você, além da baixa autoestima, de se olhar na frente do espelho e não curtir. Para, velho. Pelo amor de Deus, cara. Às vezes, o que acontece? Já aconteceu com vários pacientes comigo, de tipo, já ter tentado uma vez, ter tentado duas, chegou até mim, tipo, nossa, Dani, você é minha última salvação. Fala, cara, beleza, vamos lá. E aí eu falo assim, não fala pra ninguém que tá de dieta. Porque assumir o compromisso é muito bom. Fazer as pessoas estão olhando para um lado, aí você grita, eu estou de dieta, e fazer elas olharem para você pode fazer com que você se comprometa ao ato de chegar a fazer o processo como um todo, fazer o plano fitness ali, fazer dieta, fazer o treino e tal, e ter um resultado. Mas quem não está acostumado com esse frio na barriga de muitos olhares acima de você, espana, entendeu? E aí vem esse sentimento, esse amargo. Então, por vezes, com as minhas pacientes, eu falo assim, cara, não conta pra ninguém. Você já falou pra mim que você já tentou uma, duas, que você já tomou caneta emagrecedora, que você já fez uma plástica e tal, e se até hoje não deu certo, não conta pra ninguém. Faz isso aqui pra você, não precisa contar pra ninguém. E talvez seja esse o momento que você esteja. Baixa. Eu não tô fazendo pelo outro, eu tô fazendo por mim. São seleções, são procura de bons alimentos, se movimentar, mas é se movimentar pelo seu bem, pela sua autoestima. Então vamos lá, tipo, Dani, não vou entrar na consultoria agora. Inclusive, se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treinamento, que eu acompanhe você semanalmente, para de fato você ter aderência ao plano e conseguir ter resultado, aí eu te convido a entrar na consultoria online,
Que a consultoria online é o seguinte, você vai clicar no primeiro link da descrição aqui, vai lá no WhatsApp, vai conversar com a minha esposa, minha assistente, ela vai te passar como é que funciona o plano, se fizer sentido para você, a gente progride a cuidar de você. Sucesso, sem segredo nenhum, tudo é pelo WhatsApp ali, acompanhamento semanal, enfim, é um processo bem legal. Vai lá conhecer como é que funciona. Mas, Dani, não vou entrar agora. Eu queria, ter um primeiro resultado. Cara, sucesso. Divide o teu dia em 4 refeições, tá? Então, beleza, você vai tomar teu café da manhã, aí o que você vai fazer café da manhã? Você vai pegar lá e vai comer coxinha? Sim ou não? Eu poderia deixar um card interativo aqui, inclusive, né? Vai comer coxinha? Não, né? Não, Dani, de manhã eu não tenho fome. Mas aí come que nem uma capivara raivosa na hora do almoço. Não é mais fácil controlar? O sábio não é aquele que sabe sair do buraco, sabe é aquele que não entra no buraco. Então, pô, vai comer que nem uma capivara raivosa? Não, né? Come antes. Pô, Dani, eu tenho preguiça de fazer uma refeição logo pela manhã. Acordo, hoje aconteceu isso com uma paciente aqui. Aí o que eu fiz? Ela falou, final de semana eu acordo um pouquinho mais tarde e tal, então eu como pãozinho com ovo. Mas durante a semana eu tenho uma preguiça de acordar mais cedo para comer. Eu falei, pô, louvável, vamos resolver isso. Coloquei lá whey de manhã, iogurte, aveia e uma fruta. Ou seja, temos carboidrato, temos uma gordura ali da própria aveia, temos a proteína e temos ótimas fibras ali. Excelente, excelente refeição. Prática, fácil e final de semana ela come o pãozinho com ovo dela, sucesso. Dani, agora eu vou fazer meu almoço. Pô, vamos lá, pensa comigo aqui. O que você vai comer no almoço? Você vai no buffet e vai escolher a lasanha. Sim ou não? Não, meu anjo, calma, não é assim. Se controla a boquinha. Não, Dani, se eu for, eu vou comer. Cara, então faz marmita. Ah, eu trabalho na empresa tem um buffet lá para mim, e sempre tem uma massa lá e eu não consigo dizer não. Então, não vai pro refeitório da empresa. Lembra? Por isso que eu estava te falando o que eu fiz anteriormente para te dar opções de como você vai resolver isso aqui. Porque você tem que querer, cara. Mas nos dias de hoje, no ambiente obesogênico que nós vivemos, não basta mais querer, velho. Você tem que querer demais isso aqui. Você tem que fazer isso aqui ser extraordinário. Você tem que fazer isso aqui ser perturbado. Que você fala assim, cara, eu tenho um hiperfoco nisso. Eu quero muito tirar esse sobrepeso de cima de mim. Entendeu? Isso aqui é muito importante. Se você não tiver com esse tesão, se não tiver com essa vontade, não vai dar certo. Desculpa, mas não vai dar certo, cara. Porque, veja, você quer mudar os seus hábitos, você quer mudar o seu peso corporal, você quer melhorar a sua condição física, mas viver nos velhos hábitos? Ah, isso daí é ilusão, cara. Isso daí é ilusão, não vai rolar, velho. Então, pô, Dani, eu consigo comer, tô lá na empresa, eu vou comer ali, um exemplo, né? Uma colherzinha de arroz, 1, 2, 3, enfim, depende do seu volume muscular, depende do seu peso, depende do seu IMC, depende de mil coisas, do seu metabolismo. Beleza, vou comer um arrozinho, vou comer um feijão, vou comer uma salada, vou comer uma carne magra. Tem tudo lá, tem macarrão, tem não sei o que, tem não sei o que, tem carne frita, tem peixe, tem não sei o que, mas eu vou selecionar o grelhado, os integrais e a salada. Sucesso? Sucesso, viu como que é fácil? Você só não faz porque você não tem a força de vontade de fazer, mas você já sabe o caminho. Ah, no lanche da tarde não dá tempo. Cara, vamos lá, desde um whey, inclusive se for usar o whey da Growth, né, a maior empresa, a melhor empresa de suplementos aí, te recomendo usar o cupom NUTRIDANI, o Dani com Y, né, NUTRIDANI, para você ter um belo descontinho lá. Growth, obrigado aí por ajudar no canal. Beleza. Dado isso daqui, um whey ali já resolve, iogurte resolve, frutas resolve, castanhas resolve, tudo resolve, cara. Ah, Dani, mas de tarde dá vontade de comer um docinho, né? Passar na padaria ali, comprar uma torta. Dá. Tô dizendo que é errado? Não. Vontade? Até eu tenho. Agora, o que eu vou fazer com essa vontade? Quando eu vou comer? O porquê que eu vou comer? Aí é outra história. Talvez o quando e o porquê seja muito importante. Lembre-se que eu falei. Por quê? No meu caso, eu dei o meu exemplo aqui, tá? No meu exemplo, eu tava num puta de um estresse e aí eu perdi a mão comendo lá meus doces de amendoim, que eu curtia demais na época. Hoje já não me faz falta nenhuma, mas eu continuo comendo quando eu quero, quando está no meu momento,
por exemplo, se eu quisesse ficar sempre seco, definido, eu continuava no fisiculturismo. Hoje eu já curto outro rolê, eu vou fazer travessias aquáticas, em águas abertas, eu luto jiu-jitsu, pratico e tal. Então eu fui fazer outro tipo de esporte que me tirasse, agora entra um ponto interessante, aquela pira, aquela neurose de, pô, tem que estar seco, tem que estar seco, tem que estar seco. Às vezes isso está acontecendo contigo. Dani, eu preciso e tal ficar desse jeito, mas é porque você está se comparando. Hoje mesmo, cara, postei um vídeo de boa, treinando, inclusive, se não me segue no Instagram lá, segue lá, você vai acompanhar o dia a dia dos bastidores aqui, né? Então, pô, tava treinando, fazendo um treininho, aí o menino responde lá, pô, como é que a gente vai postar? A gente posta, vem você, posta essa quantidade de peso aí, eu até apago. Pô, nada a ver, velho. Tá se comparando, essa comparação não vai te levar a lugar nenhum. Consegue compreender? Eu separei mais alguns pontos aqui, então eu já falei da insegurança, já falei do que fazer quando você perdeu a rotina, dessa questão de raciocínio, como montar um plano. Faltou nossa última refeição, né? Então, de manhã, almoço, lanche da tarde, aí tem ali a questão do jantar. Tem gente que gosta de jantar, mas olha só que interessante. Lembra que eu falei da pessoa que não tem fome logo pela manhã? Observe os hábitos. Normalmente, quem não tem fome pela manhã é porque comeu demais na noite anterior. Aí acorda enjoado, acorda estufado, acorda com aquela azia. Bom, então come certo de noite, pô. Beleza, preciso fazer jejum de noite? Nem a pau. Mas, pô, come alguma coisa mais leve. Pode ser arroz e feijão, por exemplo, mas em umas quantidades adequadas. Não vai me comer uma pizza na plena terça-feira, quarta-feira à noite. Não faz sentido, entende? Então, pensa dessa forma, ajusta esses hábitos. Recentemente, inclusive essa paciente, que eu estou dando como exemplo, que foi para o Japão lá e tudo mais, ela voltou para o Brasil e tal, daí eu falei para ela dela alguns suplementos que eu achei importante para ela, devido às circunstâncias que ela me apresentou, de baixa nutrição, enfim, aí apresentei alguns suplementos, ela falou, Dani, isso aqui é obrigatório? O que eu entendi? Entendi ali que tinha uma questão meio econômica envolvida. E aí ela queria que eu montasse o treino dela. Eu fui muito sincero e muito humano, cara, porque eu acho que esse é o rolê importante. Eu falei assim, cara, não vou... se for para ter que escolher o meu treino ou você investir nesses suplementos, eu prefiro que você invista nesses suplementos do que faça o meu treino. Por quê? Porque agora eu vou entrar e vou te dar o exemplo de treinamento. Eu até usei esse exemplo aqui. Se você pegar e você for carpir um lote, quando ele está com mato alto, qualquer foiçada derruba mato. Eu sou do lado de Curitiba, aqui do sul, né, de Araucária. Então é uma região metropolitana de Curitiba. A gente tem esses ditados estranhos, né? Se o mato está alto, qualquer foiçada derruba mato. Então, Dani, eu tenho que montar, eu tenho que fazer o seu treino? Não, cara, você tem que se movimentar, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, vai fazer, se necessário for, um pilates, vai fazer um alongamento da academia, vai fazer os 3 de 10 que o estagiário de 18 anos de lá vai te passar, mas garante esse suplemento. Melhorei um pouquinho na parte de treinamento, melhorou um pouquinho a questão econômica, aí a gente vem ao outro ponto aqui, que aí é a parte do meu treinamento, que daí, pô, já está mais avançado, aí entra uma técnica mais avançada. O que eu quero dizer aqui é que faça melhores escolhas, inclusive nesse tipo de decisão. Dani, eu quero entrar na consultoria? Entra, vai ser muito legal, eu vou te dar as coordenadas, porque de fato você precisa ou não fazer. Mas Dani, não quero, então vai se movimentar e vai quebrar esse ciclo aí que tá de tipo ganha de peso, e fique tranquila, que se você não arrumar isso aqui, amanhã você vai estar mais pesado, depois de amanhã mais pesado, e você, por vezes, para perder esses primeiros quilos, não precisa de um profissional, você só precisa criar essa consciência, virar essa chave e falar, mano, vou fazer isso aqui acontecer. E eu espero te encontrar do outro lado da consultoria online, já tipo, Dani, eu vim por conta desse vídeo aqui, isso aqui me motivou, ou Dani, vi esse vídeo há uns meses atrás, perdi X quilos, então te procurei, sucesso. Mas eu quero que você tenha resultado porque você merece, tá certo? Vou deixar esse videozinho aqui recomendado para você, clica aqui, eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos, ou se não, te vejo lá na consultoria online. Tchau, tchau!